Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, no curso de teologia, nós vamos falar sobre a constituição da Bíblia. Vamos entender o processo de formação, vamos tratar sobre algumas teorias equivocadas sobre a inspiração divina. Vamos ter aí bastante conteúdo para nós aprofundarmos e desenvolvermos uma compreensão melhor nesse importante tema. Então, vem junto comigo nesse aprendizado. Não foi do nada. A Bíblia não surgiu, de repente apareceu um livro e as pessoas começaram a estudar e seguir esse livro. Não. Houve um processo de 1.600 anos, desde o primeiro escrito até o último escrito. Ela se desenvolveu ao longo da história, em especial do povo judeu, assim como também do período depois de Cristo. Porém, a gente precisa analisar para entender um pouco mais algumas particularidades da formação da Bíblia, do qual deu origem a esse livro tão maravilhoso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porém, ela foi escrita por homens. Existe a parte humana. Deus, na sua soberana vontade, determinou que homens escrevessem esse livro. Foi o meio pelo qual o Senhor determinou a formação da Bíblia. Porém, é importante destacar que esses homens, eles eram homens que viveram em épocas diferentes. Uns eram reis, outros eram pessoas simples, tinham várias características, pobre, rico. Cada autor tinha a sua própria formação intelectual, tinha as suas características. E Deus, na formação da Bíblia, ele utilizou de cada particularidade humana, das características do autor, para que o livro fosse escrito. Apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, e esses homens foram respeitados nas suas características, particularidades e capacidades intelectuais, a parte divina foi fundamental. O Espírito Santo inspirou esses homens para que eles escrevessem corretamente, para que os textos viessem sem erros, que não houvesse distorções, mas o Espírito Santo ele foi determinante para que a Bíblia se tornasse um livro infalível. Para entendermos melhor esse processo de Deus inspirando homens, precisamos analisar algumas teorias. Foram criadas ao longo do estudo teológico algumas teorias equivocadas sobre essa inspiração divina. Então nós vamos detalhar melhor e no final vamos falar sobre a teoria correta sobre a inspiração divina. A teoria de que Deus inspirou conceitos e a partir desses conceitos os autores escreveram da melhor forma possível que eles achavam que seria coerente, isso faz com que os textos possam possuir erros. O que não há erro é no conceito. Então teríamos que entender o conceito por trás dos textos. Essa teoria ela é equivocada. Como que nós vamos saber o conceito correto se o texto ele apresenta equívocos? Porque Deus pode ter inspirado conceitos certos, mas na hora de escrever, os homens, os autores, acabaram errando na forma de expressar. Por isso, essa teoria ela é equivocada. Inspiração graduada é uma teoria que tenta defender que existem textos que possuem um nível de inspiração maior do que outros textos. Aí, de repente,
você vai analisar um texto e acha que aquele texto tem um valor maior do que o outro, porque ele teve mais inspiração. Também é uma teoria equivocada. A inspiração natural é uma ação humana. De repente, Deus inspirou a pessoa, como hoje nós temos a inspiração, de repente, de escrever uma música, de fazer uma obra de arte, fazer um desenho, teve uma inspiração. Então, essa seria uma inspiração natural que ocorre no cotidiano. Essa teoria também anula, né, o fato da Bíblia ser infalível, porque essa inspiração, por mais empolgante que seja, mais importante que seja, ela não traz a perfeição. Por isso, os textos bíblicos não seriam perfeitos. A inspiração mística, ela traz aquela ideia de que, de repente, os autores estavam ali vivendo uma situação e aí eles são recolhidos para estar a sós com Deus e ali Deus inspira uma coisa assim sobrenatural e aí eles começam a escrever totalmente movidos por uma força que inspira. Então toda essa ideia mística também não é coerente. Quando a gente vai analisar como que foram escritos, a gente vai perceber que eles estavam vivendo ali no cotidiano. O próprio Paulo escreveu várias cartas e nem todas as cartas eram inspiradas. As que realmente foram reconhecidas como inspiradas foram aquelas que passaram pela canonização. Então, não houve assim essa ação sobrenatural, mística, que gerou assim quase que eles entrassem num transe para começar a escrever. Não é nada disso. Essa é uma outra teoria muito complicada, que vai entender que Deus inspirou partes da Bíblia. Então, nesse caso, ao ler a Bíblia, tem textos que são inspirados por Deus e tem textos que não são inspirados por Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. E quem vai julgar, quem vai determinar? É o homem, o ser humano. Através da razão, ele vai analisar o texto e ele vai falar, não, isso aqui realmente foi inspiração divina, isso aqui não foi. Então, nesse caso, quem se torna determinante para afirmar uma verdade não é Deus, o Espírito Santo, mas sim o homem que vai ler o texto. A teoria verbal plenária é a coerente, é a correta. Ela respeita que Deus inspirou cada palavra, cada texto tinha a característica do autor, mas foi direcionado pelo Espírito Santo. Portanto, ao estudar a Bíblia, nós podemos, no texto original, analisar palavra por palavra. Cada palavra não foi posta ali no texto sagrado por acaso. Tem um propósito, tem um significado, tem uma comunicação. Por isso, ela é verbal e plenária. Plenária de pleno. Toda a Bíblia, ela foi inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Nesse caso, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a inspiração, a ação do Espírito Santo sobre homens para que eles pudessem registrar fielmente aquilo que era o desígnio de Deus. Outro termo importante na composição das escrituras é a questão da revelação. O que significa a palavra revelação? É trazer à luz algo que estava escondido, oculto. Quando nós analisamos os textos bíblicos, nós precisamos saber separar que existem textos que os autores escreveram registrando algo que eles tinham vivido ou algo que eles haviam
pesquisado. Quando a gente lê, por exemplo, o autor de Atos, ele fala que ele se dedicou, né, a pôr em ordem tudo que tinha acontecido desde lá do início, né, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Então, ele vai relatando dentro de uma pesquisa. Então, esses são textos inspirados por Deus, mas que foram escritos como um registro de algo que eles já conheciam. Já alguns textos trazem uma revelação de Deus. Os autores não tinham como saber sobre aquela verdade, porém, Deus os revelou no coração para que eles pudessem trazer aqueles escritos. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai ver que grande parte ali foi uma revelação que Deus capacitou o autor a ter essa revelação, e não só ter a revelação, ter a inspiração para transmitir corretamente aquela revelação. Então não é uma revelação de algo que a pessoa tem, mas na hora de falar essa revelação pode se confundir. Não, é uma revelação de Deus que vem junto com a inspiração e que comunica corretamente. Iluminação e inspiração são palavras semelhantes, entretanto, para entendermos sobre a constituição das escrituras, elas têm ações, efeitos diferentes. A inspiração é a capacidade dada aos autores para escrever fielmente a verdade de Deus. Já a iluminação é uma capacitação que o Espírito Santo concede aos leitores, aqueles que vão ler a Bíblia, para poder compreender melhor o texto. É uma capacitação para que o texto se torne mais claro, seja mais compreendido, que haja uma profundidade maior naquilo que o texto quer comunicar. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!